E aí, galera, tudo bem? Como vocês estão? Descansando aí, né? Pegaram uma semana de recesso entre o primeiro e o segundo bimestre, mas agora já estamos de volta a todo vapor. De novo com as videoaulas, não é ainda presencial, mas eu acredito que logo estaremos aqui de novo em sala de aula para a gente poder se socializar. Essa pandemia vai passar, fiquem tranquilos. Dando continuidade às nossas aulas sobre a pré-história, entrando na história antiga, né? Lembra que nós falamos nos outros vídeos sobre o período paleolítico? Já está bem maçante isso na mente de vocês. Neolítico, idade dos metais, vocês lembram, né? Que eles eram caçadores e coletores e tal. Depois eles começaram no período neolítico, a fixar morada, falando, vamos parar de viajar, vamos ficar agora, vamos construir uma casa, uma vila. E na idade dos metais eles já começam a criar vilas, casas, ruas, bairros, né? Cidades, impérios. Tudo começa a crescer. Porque eles começam a fixar morada, eles vão se modernizando. No final da idade dos metais, eles já inventam a escrita, que nós vamos falar aqui, já entra na idade antiga e acaba a pré-história. Tudo isso nós já falamos. Nós só vamos agora começar da história antiga, dando continuidade. A partir do momento que eles começaram a criar cidades, criar impérios, né? Quais foram os impérios mais antigos, as cidades mais antigas, e qual a contribuição que eles deram para nós que vivemos hoje, atualmente, 2020. É sobre esse pessoal, essa galera aí, antiga, das primeiras comunidades, dos primeiros países, que nós vamos falar. O seu capítulo 4 fala sobre as civilizações do Oriente Médio. As civilizações do Oriente Médio. Está no seu capítulo 4, página 66. Se você quiser já ir acompanhando aí com a gente, né, sobre essas civilizações do Oriente Médio, vai ser legal pra caramba, porque você vai poder olhar os mapas que tem no seu livro, vai poder, né, continuar, até interagir, voltar o vídeo e continuar a aula. Mas só que primeiro você tem que entender onde fica o Oriente Médio. Uma pergunta que você às vezes faz, o Oriente Médio fica onde? É muito importante a gente ter a nossa localização no mundo atual. Nós vivemos aqui, América do Sul, né? Aqui é América do Norte, América Central, América. Aqui não está aparecendo no mapa, mas é o Polo Sul, que é a Antártida, o Polo Norte, Europa, África, Oceania, Ásia, o que você já sabe. Né? As aulas de geografia você já aprendeu, isso aqui é o planisfério. O Oriente Médio, ele fica exatamente nesse meio aqui, ó, entre a África, entre a Ásia e no parte de baixo da Europa. É sobre essa região, sobre esses povos que surgiram lá, que iniciaram os impérios lá, e nessa época, olha só, que a gente está falando de uma época que ainda não existia isso aqui, ainda não tinha descoberto isso, praticamente isso aqui não tinha, era mais só essa região aqui que eles entendiam como mundo. Portanto, é muito antigo mesmo, é história antiga, por isso que o nome é história antiga. O Oriente Médio, dentro do Oriente Médio, viveram alguns povos. Entre esses povos, são os povos que nós vamos falar hoje, tem os povos da Mesopotâmia. Olha lá, os povos da Mesopotâmia, mas que nome! Ao mesmo tempo que é esquisito, ele é legal, porque Mesopotâmia significa entre rios. É uma região que vivia, que era entre os rios Eufrates e o rio Tigre, né? Como eles se estabeleceram muito perto desses rios, porque a gente sabe que quando você mora, olha, e a gente está falando de uma época que não tinha água encanada não, viu? Não tinha poço de água nem nada disso. Eram rios. Então você tinha que morar perto dos rios para você poder tomar banho, para você poder comer, para você poder criar animais e principalmente para você ter a sua agricultura, porque você não tinha mercado igual, já lembra que eu falei? Não tinha atacadão para você comprar, não tinha supermercado para você comprar, você tinha que plantar. Então você tinha que morar perto de algum lugar que tivesse vida. E a gente sabe que onde tem rio tem água, e água é vida, né? Muitos dos nossos pais, nossos avós, têm chácara, e a gente sabe que as chácaras perto de rios, né,
é legal porque a gente vai no rio, toma um banho, o rio é tudo. Então, esses povos que nós vamos falar aqui, eles se estabeleceram perto de rios. Então, entre rios significa Mesopotâmia. Fica entre os rios Tigre e Eufrates. Povos da região mesopotâmica. Quem são os povos que nós vamos falar rapidamente aqui nessa aula? Os sumérios, depois os acadianos, o primeiro império babilônico, os assírios, ou império assírio, e o segundo império babilônico. Esses cinco povos são os que viviam exatamente nessa região aqui. Mais na frente a gente vai falar sobre os egípcios, depois você vai ver qual foi a importância. No final do vídeo eu vou falar para vocês o que fez com que esses povos, que eles fossem destruídos e fossem dominados. E a Pérsia tem uma participação muito importante nisso aí, no final do vídeo. Primeiro desses povos, os sumérios. Alguns historiadores consideram a cidade de Ur e Uruk as cidades mais antigas da humanidade. Mais antigas de todas, principalmente a cidade de Ur aqui, né? E outra coisa que eu quero que vocês observem, que durante essas aulas, todo esse capítulo 4 e um pouco do capítulo 5, nós vamos muito falar das histórias que nós encontramos na Bíblia, as histórias dos hebreus, as histórias dos povos da Palestina. Por exemplo, Ur, essa cidade de Ur, ela é encontrada na Bíblia. Então nós vamos encontrar muito, né? Mas a aula é de ensino religioso. Não, é história. Porque a Bíblia também é história, né? Eu sempre falo que a Bíblia e a história têm uma convergência. Legal? A história de Ur e Uruk é uma das histórias das cidades mais antigas ou as mais antigas da humanidade. Escrita cuneiforme foi uma grande contribuição para a humanidade. Esse tipo de escrita, que era uma escrita feita em argila e eles iam cortando, para a gente parece ser esquisito, mas eles entendiam. Foi o primeiro registro de escrita que houve na humanidade. A partir desse momento que eles inventam a escrita, que eles descobrem a escrita, a humanidade sai da pré-história e entra na Idade Antiga. E foram os sumérios. Qual a importância da escrita para a gente? O livro que você está lendo aí, né? O livro que você lê em casa, os documentos que estão nos cartórios, tudo é escrita. Cada povo hoje em dia, cada nação, cada país tem sua língua própria. Mas tudo começou com a escrita. A partir dos sumérios, eles puderam começar a organizar países, estados, documentos, reinos, a partir da documentação escrita. Então, a contribuição do sumério foi de muita importância para isso aí. Eles tinham seus próprios governos e sistemas econômicos, que era chamado de cidade-estados. As cidades eram fechadas, né? E cada cidade, como o Gama tivesse seu próprio governo, a Santa Maria tivesse seu próprio governo, Recanto das Emas tivesse seu próprio governo. Uma cidade, para ir até a outra, tinha que pedir autorização, tinha que conversar com o rei da outra cidade, não era só chegar. Era dentro da mesma região, mas era chamado de cidade-estado, porque tinha seu próprio governo e as suas próprias leis. Os sumérios. O tempo passou, eles foram dominados pelos acadianos. Os acadianos dominaram os sumérios e começaram a conquistar aquela região. O que nós vamos ver ao longo dessa aula de hoje é que esses povos, esses cinco povos, né, eles viviam muito em conflito, eles brigavam muito. Um estava querendo dominar o outro sempre, isso teve um problema lá na frente que eu vou mostrar para vocês. Dominaram os sumérios e a partir desse momento aqui, uma cidade lá de Akkad, né, era uma cidade, você vê que para a época eram cidades modernas, né, grandes, cidades assim que você olhava e tinha aquela magnitude total. Aqui é um exemplo da cidade deles lá. Viviam em guerras internas, eram vulneráveis aos invasores externos. Os acadianos eles tinham muita briga política, briga de poder, briga entre eles, e eles eram muito você sabe que quando existe uma briga interna, enfraquece, vem outro de fora e domina. Foi o que aconteceu. Hammurabi, da cidade da Babilônia, dominou os acadianos no século XVIII a.C. Ora aqui também os acadianos que dominaram os sumérios, agora estão sendo dominados pelos
Babilônico ou Império Amorita. Império Amorita ou Primeiro Império Babilônico. Dominaram toda a Mesopotâmia no século XVIII a.C. Toda aquela região que nós vimos lá no início, aquele mapa. O Império Babilônico ele teve duas fases. Nós vamos falar sobre essa primeira, teve os assírios no meio, e a segunda fase. O Império Babilônico também deu uma contribuição muito grande para nós hoje. Que eles desenvolveram o Código de Hammurabi, que é um conjunto de leis. O Código de Hammurabi é tido como um conjunto de leis mais antiga da humanidade. Hoje nós temos leis, né? Você não pode chegar numa padaria, pedir 5 pães e sair. Você não pode chegar numa agência de carro, simplesmente entrar no carro e sair. Não pode, você vai ser penalizado por isso. Conjunto de leis, existem leis para tudo. Leis, agora nós estamos vivendo num tempo de leis, né? De decretos, temos que andar com máscara, leis. Só que esse Império Babilônico, com o Código de Hammurabi, né, que depois, durante nossas aulas, no Meet, nós vamos entrar mais em detalhes sobre esses códigos, foi que começou a estabelecer para organizar o Estado. Esse Código de Hammurabi, ele tinha uma lei chamada, era baseada na lei de Talião, que era olho por olho, dente por dente. A proporção do crime cometido era a proporção da pena que ele ia pagar. Então era um código duro até. Tinha muitos artigos, mas para essa época aqui era um avanço. Tudo também por causa da escrita que os sumérios inventaram lá atrás. Então não esqueçam, Código de Hammurabi do Primeiro Império Babilônico. O nome Babilônia deriva do hebraico Babel, e que significa confusão. Aquela história da Torre de Babel, que está lá em Gênesis, que nós conhecemos, que os homens queriam construir a torre para tocar no céu, e Deus fez com que que a torre fosse destruída, cada um falou uma língua. De novo aqui aparecendo, Babel. Legal? Vamos agora para o outro. O Império Assírio. Esse Império Assírio, ele veio depois do Império Babilônico. Conquistaram a região da Babilônia em 1300 a.C. Olha só, os sumérios foram conquistados pelos acadianos, que foram conquistados pelo Império Amorita, ou Primeiro Império Babilônico, que foram conquistados pelos assírios agora. Há uma cidade lá da Síria, isso aqui é Nínive. Nínive, que era a capital do Império Assírio. O Império Assírio era um império muito cruel. Até hoje, eles é tido como um dos impérios mais cruéis que já houve na história da humanidade. Eles eram terríveis. Eles escravizavam as pessoas. Eles eram cruéis nas suas punições. Então, todo mundo tinha um medo enorme aqui desse império. Né? Você vai ver essa história sobre Nínive também na Bíblia, quando Jonas, né, o profeta Jonas é mandado para ir para lá e ele vai para outro canto, para Tarsis, em vez de ir para Nínive. É essa Nínive aqui, né? Essa Nínive que nós estamos falando. A história de novo aparecendo aí. Né? História de novo aparecendo no livro da Bíblia. Porque tudo é história. Né? Porque toda aquela história faz parte da história da Mesopotâmia, né? Da história antiga. Então Nínive, essa cidade grande mesmo, era uma metrópole, uma cidade enorme, né, que era a capital da Síria. Entraram em declínio com a morte do seu rei em 612 a.C. Em 612, o Império Assírio ele começou a entrar em declínio com a morte do rei. Começaram algumas brigas, algumas lutas internas pelo poder, né, sempre acontece. E o Império Babilônico, que tinha sido destituído por eles, entrou um camarada novo, Nabucodonosor, reorganizou o império, né? Que agora é o Império Caldeu, Império Caldeu ou o Segundo Império Babilônico, né? Nabucodonosor, ele reorganizou o Segundo Império Babilônico e eles dominaram, eles foram lá e conquistaram de novo o território que eram deles, né? Tiraram os assírios e agora de novo eles voltam. O Império Babilônico, ele escravizou os hebreus em 587 a.C., onde os hebreus ficaram 70 anos lá no cativeiro. Né? Quando fala do cativeiro da Babilônia na Bíblia, é desse Império Babilônico aqui, o Segundo Império Babilônico, eles ficaram 70 anos. O Império Babilônico também tinha muitos conflitos, todos eles brigavam muito, conflitos internos.
né, o filho querendo tomar o trono do pai e o irmão querendo tomar, aquela confusão entre família, entre generais, acabou que foram dominados pelos persas em 539 a.C. E o que aconteceu? Lembra que eu te falei que lá no início, que vocês iam entender esse tanto de conflito entre eles, o que teria acontecido? A partir do momento que o Império Persa, né, olha só, o Império Persa ele estava aqui fora, ele não tinha nada a ver com essa região, nada. O Império Persa, então, ele vem e domina toda essa região. Essa região agora passa a ser apenas uma província do Império Persa. Depois se tornar uma província do Império Macedônico e, por fim, uma província do Império Romano, né? Então, eles deixaram de ser impérios, de ter autonomia própria. Eles eram uma espécie de... Eles eram ligados a outros. Teve que vir alguém de fora e dominar eles. Tudo porque eles só viviam em conflito entre eles, viviam em brigas entre eles, eles não se organizavam. Poderiam organizar um império só aqui, né, tendo cada um uma participação, mas não, né. Era também praticamente impossível devido a diferença de língua, de cultura, enfim. Então eles foram dominados pelo Império Persa e a partir daí, a partir desse momento, eles passam a ser província do Império Persa. E aí acaba esses povos da Mesopotâmia, não é que eles acabam, mas eles não são mais províncias, eles não são mais cidades-estados ou impérios. Eles são vinculados a outros impérios. Sobre a religião deles. A religião daquela região lá da Mesopotâmia era uma religião politeísta. Os povos da Mesopotâmia, os assírios, acadianos, primeiro e segundo Império Babilônico e os sumérios, acadianos, primeiro e segundo, e assírios, né? Eles eram politeístas. Uma religião politeísta é uma religião que tem muitos deuses. Eles adoravam várias divindades, né? Os cristãos, nós vamos ver depois que os hebreus eram monoteístas, um só Deus, né? Eles não, eram politeístas. Os sumérios e os acadianos construíram um templo chamado de zigurates. Essa figura aqui, né? Os sumérios e os acadianos, eles desenvolveram esse tipo de templo, onde as pessoas entravam, lá dentro tinha espaço para fazer as orações, tinha sala para guardar mantimentos. Existe até hoje, lá nessa região do Oriente Médio, alguns lugares desses que servem apenas de ponto turístico, né, que as pessoas vão visitar. Alguns foram destruídos em várias guerras que teve lá no Oriente Médio ao longo desses anos todos até agora, 2020, mas ainda existem alguns lá, que são esses zigurates aqui. Então, galera, espero que vocês tenham gostado. Isso aqui é uma aula bem sucinta sobre os povos do Oriente Médio e especificamente os povos da Mesopotâmia. Nas outras aulas nós vamos falar sobre a Palestina, que é outra região do Oriente Médio. Vamos falar também sobre os fenícios e sobre os persas. E aí nós vamos encerrar esse capítulo 4. Depois, quando eu colocar esse vídeo for ao ar, que nós colocarmos eles lá no Classroom, vou colocar também esses slides e vou também postar uma atividade. Valeu, obrigado e até a próxima.